aí, bora de expresso? Lembrando que esse é nosso episódio especial, mais curtinho e temático hoje, como você pode ver. E, como o nome já diz, é um expressinho, uma pausa pra gente dar umas risadas, contar umas histórias. E esse é aquele episódio que vocês podem participar, mas acho que esse deu um pouco de medo, ninguém quis participar. Ela tá encarnada no personagem, gente. Bom, pra você participar, eventualmente os expressos eles têm áudios da galera. E se você quiser participar dos próximos, mandando seu áudio, tem o link na comunidade. É só você clicar aqui no link da descrição, entrar lá. E a gente sempre fala quais serão os próximos expressos. E você pode mandar seu áudio e a gente escuta aqui. E as nossas reações são genuínas, porque a gente só escuta aqui com vocês. Então, pega o link, entra e participa. E hoje a gente tá temática de Halloween. E aí a gente trouxe histórias um pouco não naturais. Amiga, quer começar? Não. Fique à vontade. Tá, seguinte. As minhas histórias têm um pouco a ver com o lugar que eu moro hoje. Onde eu moro era um antigo manicômio. E existem histórias bem sobrenaturais ali do lugar, principalmente por ser do lado do cemitério. Ou seja, recapitulando, tá? Ela mora do lado de um cemitério em um lugar que costumava ser um manicômio. Exatamente. Manicômio, isso. E até falam que há 7 anos atrás, quando foi lançado esse empreendimento, né, e as pessoas iriam começar a morar lá, eles chamaram, tipo, as superioridades de cada religião, tipo padre, pai de santo, pastor, pra fazer uma limpa no lugar, porque, assim, ouviam-se coisas e tinham coisas sobrenaturais lá. E aí, uma das histórias a primeira semana que eu e o Wellington, a gente se mudou pra lá, a nossa cachorrinha, eu morava em casa antes, né, com a minha mãe. E aí, ela tinha os horarinhos dela de fazer xixi, porque ela só fazia xixi na grama. Então, tipo, a porta ficava aberta, ela podia fazer xixi a qualquer momento. Aí a gente se mudou pro apartamento e a gente precisava organizar a rotina dela pra ela aprender que ela tinha que descer pra ela fazer xixi lá embaixo. Só que a primeira semana tava meio desregulada e a gente sabia que isso ia acontecer. Então, de madrugada, ela sentiu vontade de fazer xixi e o Wellington falou, não tem problema, eu vou descer com ela. Ele desceu. E aí, quando ele subiu, e aí eu vou contar a minha visão primeiro. Ele subiu branco, pálido. Aí eu, o que aconteceu? Aí ele falou assim, cara, ouvi coisas bizarríssimas lá embaixo. Aí eu, como assim? E ele contou que, tipo, a hora que ele desceu, a parte social do condomínio tem um casarão. E esse casarão onde era um manicômio. E ele é tombado, então tem várias estruturas. A estrutura dele em si é do manicômio, tipo, como é por ser tombado. E ele falou que ouviu risada de criança lá. Credo. E era de madrugada. E aí, ele falou que não ficou olhando muito. Aí ele passou ainda pela parte das churrasqueiras e viu vultos. E o Wellington, ele é muito cético. Então, pra ele ter falado isso, é que, de fato, ele viu. Meu Deus. E aí ele voltou. E quem disse que eu desci sozinha em algum dia no escuro? Não, nunca mais eu desci. E aí eu tenho outra história de lá também. Quer dizer, mais 2 histórias de lá também. Ok. Já conto tudo? Conta mais uma. Tá. E aí uma vez eu tive que descer sozinha, mas era à noite, assim, era 8h30, 9 horas, ainda era cedo. Eu desci com a Phoebe, né, com a nossa cachorrinha, pra ela fazer xixi e tal. E aí uma pessoa passou por mim. Um segurança, aparentemente, tava com roupa de segurança e tal. E ele falou assim, você é artista, né? Você já dançou? E eu fiquei assim, sim, eu fiz balé por muito tempo. Aí ele assim, dá pra ver. Mas eu acho que isso vem de outras vidas. Aí eu fiquei olhando pra ele, eu fiquei, caralho, como assim? Aí eu, tá bom, moço, obrigada, viu? Aí ele assim, só que você não pode falar que eu tive essa conversa com você. Não fala pra ninguém que você me viu. Aí eu fiquei tipo, quê? Juro, amiga, foi muito estranho. Credo, foi muito estranho. Eu voltei pra casa, correndo, juro, correndo. Eu cheguei em casa e eu abri a porta da sacada e eu falei pro Wellington, olha aquele homem ali embaixo, você tá vendo ele, né? Aí o Wellington, sim. Eu falei,
Ah, tá. E aí eu contei pro Wellington o que tinha acontecido, obviamente, e a gente nunca mais viu aquele cara. Nunca mais virou aquele cara? Nunca mais eu vi aquele cara. Ela mora faz anos lá, tá, gente? Juro, eu nunca mais vi aquele cara. Cacete. É muito estranha essa história. E ele falou, não fala pra ninguém que você teve essa conversa comigo. A primeira coisa que eu fiz foi falar pra alguém que eu tive aquela conversa com aquele cara. Lógico. Meu Deus. Juro, foi muito estranho. Que bizarro. Eu tô chocada. Gente, ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu amo essas histórias. Juro. Enfim. Ok. Eu tenho histórias, não minhas, mas de outras pessoas. A minha mãe, ela é espírita. E ela sempre teve a mediunidade aflorada. Então ela tem muita história. Muita, muita, muita. Assim, você tem que escolher até o nível de quão pesadas são as histórias. E aí, enfim, vai da crença de cada um acreditar ou não. Mas eu acredito. A minha mãe, ela já acordou. Muitas vezes ela acordou de madrugada vendo gente no quarto dela. Ai, que medo. Várias vezes, várias vezes. Eu tenho muito medo de, às vezes, acordar de madrugada, abrir o olho e ter alguém assim, ó. O meu pai é engraçado. Eu vou contar a história da minha mãe e aí a reação do meu pai, que é a pessoa mais cética que existe. E os dois são casados há 35 anos. Mas a minha mãe, uma vez, meu pai trabalhava de madrugada. Então ela dormia sozinha. Tanto que depois, não deu muito tempo, ela começou a chamar eu e meu irmão pra dormir com ela, porque ela não gostava de dormir sozinha. Mas ela tava dormindo sozinha. E aí ela acordou, ela viu um cara na porta. E aí, assim, ela fechou o olho e falou, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. Ela abriu o olho e ela viu o cara. E assim, ela falou que ela não sentiu que era uma presença ruim. Uhum. Você vê que, né, pra quem acredita, era uma pessoa perdida, que tava ali sem nem a pessoa nem saber que ela tava ali, o que ela tava fazendo ali. Só que aí ela fechava o olho, ela falou que ela ouvia passos pelo corredor, ela escutava. E ela abriu o olho, ela via ele. Aí chegou uma hora que ela não aguentou, o telefone, na época era telefone fixo, e aí ficava no quarto do meu irmão. Aí ela levantou da cama pra poder ligar pro meu pai. Diz que ela foi passar por ele, ela falou que ela tombou o ombro, assim, que o ombro dela foi pra trás. Caramba. Aí ela entrou no quarto do meu irmão, eu dormia junto com o meu irmão na época. Aí ela ligou pro meu pai e ficou assim meia hora só chorando, sem conseguir falar. E aí eu conversou com meu pai, a hora que voltou ele não tava mais lá. Ai, eu me arrepio inteira, gente. Eu tô morro de medo. Essa é uma das histórias. O meu pai, pessoa mais cética do planeta, ele fala que se ele visse alguma coisa, ele fala, de vez em quando eu tô dormindo, até escuto uns barulhos. Só que aí ele pensa, cara, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã e eu não tenho tempo pra isso, não. Os vivos já me atrapalham demais. Vai procurar tua turma que eu preciso dormir. Ai, caraca, adorei. Enfim, essa é uma das histórias. Tem a mais que eu presenciei mesmo junto com a minha mãe, pesadíssima. Enfim, não fiquem com medo da minha mãe quando vocês a virem em algum momento. Mas são histórias pesadas. Teve uma vez, e é muito engraçado, porque essas coisas acontecem com ela muito quando ela tá com uma energia baixa, assim. Normalmente, quando ela não tá muito bem, passando por algumas coisas, parece que ela fica mais suscetível a esse tipo de coisa. Mas aí teve uma vez que o meu tio tava morando com a gente uma época. Meu tio tava um péssimo momento ali da vida dele. Só que ela tava muito vulnerável. E aí, não se sabe ao certo, mas a minha mãe acredita que fizeram algum tipo de trabalho pro meu tio, só que meu tio, ele tava mais fechado que a minha mãe. E aí, enfim, atingiu pra minha mãe. Aconteceu o quê? Eu dormia com a minha mãe nessa época, meu pai trabalhava em São Paulo, então ele ficava a semana inteira fora, só voltava de final de semana. Tava eu, meu tio e a minha mãe. Eu dormia todos os dias na cama com a minha mãe, porque ela não gosta de dormir sozinha. Nesse dia, ela tava muito insuportável, a gente brigou, e aí eu falei, mano, eu vou dormir no meu quarto. Nunca faço isso, fui dormir no meu quarto. De madrugada, eu comecei a escutar ela como se a pessoa estivesse com insônia, assim, sabe? Então eu escutei ela, tipo, barulho. E eu abri o olho e fiquei ouvindo. E aí esses barulhos foram ficando maiores. E aí eu cheguei a gritar, falei, mãe, e aí ela não respondeu. Aí eu levantei pra ir ver como ela tava. A hora que eu catei minha maçaneta pra girar pra abrir, ela começou a gritar muito. Aí, assim, tensa atividade paranormal, a cena que o cara escuta ela gritando na cozinha, assim, não sei se você já viu esse filme. Não, eu não assisto filme de terror. Se você que está ouvindo já assistiu atividade paranormal, assim, aquele grito tenso mesmo. Cara, eu fiquei em choque. Aí eu abri a porta do meu quarto, o meu tio abriu a porta do quarto do meu irmão, que ele tava dormindo no quarto do meu irmão.
Eu lembro que eu fiz assim, o que tá acontecendo com ela? E meu tio mais cagão que eu, assim, a gente, os dois desesperados. Aí meu tio abriu a porta do quarto da minha mãe, assim que ele abriu, a minha mãe tinha acabado de acender a luz do quarto e era aquelas cordinhas que fica no ventilador pra acender, sabe? Então ela tava meio que de pé em cima da cama, de joelho em cima da cama, puxando a cordinha. E aí ela parou de gritar, né? Aí a gente perguntou o que tinha acontecido e tal. E ela tava chorando muito, muito, muito. E aí ela falou, tinha alguém aqui no quarto. E ela começou a chorar ainda mais e falou assim, não era alguém. Que tranquilinho. Desculpa, gente. Ela rindo. Mas foi horrível. E, tipo, o meu tio, ele ia embora de volta pra São Paulo, pra casa dele, no dia seguinte. Então eu ia passar o resto da semana. Só eu e minha mãe. Nossa senhora. Nossa, eu fiquei com muito trauma por muito tempo, assim. Aí eu voltei a dormir no quarto dela. Minha mãe fazia de noite, eu já tomava, regalava os olhos, assim. Você na cordinha dormindo. Juro. Teve um dia, na mesma semana, que ela começou a ter insônia, ela começou... E aí, eu acordei meio com sono e eu pensei... Da última vez isso aconteceu, e aí depois ela começou a gritar. Eu preciso acordar ela logo, antes que ela comece a gritar. Só que eu tava muito assustada. E aí eu gritei, eu fiz, mãe, mãe! Aí eu catei a cabeça dela assim, fiz, mãe! E aí ela acordou muito assustada. Você tirando o espírito do grito. Tipo, ela só tava tendo, sei lá, um pesadelo. Mas, enfim... Depois, agora tudo certo, passou, faz alguns anos essa história. Mas eu demorei muitos meses pra dormir tranquila. Nossa, eu imagino. Acho que eu nunca mais dormiria tranquila. Tadinha. É que eu já tinha ouvido várias histórias, mas eu presenciada, eu ver, essa foi a única, assim. Ai, que tenso. Tenso. E você consegue dormir de boa sozinha, tipo, na sua casa, mesmo assim? Por causa da Wanda, sim. Né? Eu tá. sempre ponho a Wanda pra dormir comigo, e a gente dorme agarradinhas e durmo tranquila. É, eu tenho um pouco de medo, assim. Teve a última vez que ela foi pra São Paulo trabalhar, eu sei lá, que eu tava lavando louça, aí ia cair um vídeo no YouTube, cair em outro, e aí eu passei a noite inteira assistindo teoria da conspiração. Você tá louco, isso eu não faço. YouTube muito maluco. Eu não faço isso. E aí teve um dos últimos vídeos, foi meio que esse tema assim de terror. Puta, na hora que eu fui dormir, Não conseguia tudo dormir. começa a vir na cabeça. Aí qualquer barulhinho, Qualquer cantinho que tem luz, você olha assim, se você olhar e passar alguma coisa. A gente fica, né? É muito. Às vezes eu tô tomando banho, aí eu tô com os olhos fechados, ensaboando. E se eu abrir o olho? Se eu abrir o olho e tiver alguma coisa, sabe? Quando eu vou no banheiro no meio da noite, eu não olho pro espelho. Vai que, tipo, aparece alguma coisa atrás de mim. Não, tá Exato. doido, não gosto não. O espelho ali de volta, né? É, tá doido. Hollywood estragando toda a nossa vida. Mas o Wellington gosta de assistir esses vídeos de teoria da conspiração, terror, tipo... Às vezes ele tá passando no TikTok dele, começa uma musiquinha mais tensa, eu já viro. Não quero ver, não quero ver, não quero ver. Não, eu fui no cinema, me arrastaram pra assistir Invocação do Mal 4, né, que é o último que saiu. No cinema. Assim, o filme não é tão pesado. De perto dos outros, ele é bem de boa, na verdade. Só que eu não... Eu via que ia dar susto, eu já ficava assim, olhando, mexendo no meu anel. Enquanto a gente indo pra Santos lá. Do cachorro? É. Assim, vocês contaram essa história. A gente Vocês contaram essa tava história. em viagem de carro, assim, várias horas, indo pra praia. E a gente tava ouvindo um podcast de histórias reais de terror. Tranquilo, de madrugada. Melhor momento. E aí, era de noite, mas enfim, já era bem tarde, não tinha muito carro na rua, não. E aí, do nada, um cachorro muito agressivo começou a latir do lado do carro, assim, muito. Na frente do carro. E aí ele entrou na frente, a gente não conseguia andar com o carro. E aí quando a gente foi, conseguimos, né, desviamos, ficamos com medo, paramos de escutar o podcast. Quando a gente chegou no lugar, a gente viu que o cachorro tinha mordido a nossa placa a ponto de amassar a placa. Enfim, não é nenhuma história sobrenatural, mas o fato da gente estar ouvindo podcasts sobrenaturais no momento que isso aconteceu de noite, sozinhos. Torna um pouco sobrenatural. É. Eu vou encerrar esse episódio com essa história um tanto quanto curiosa, de novo, do meu condomínio. Mas, basicamente, uma menina que morava lá postou uma foto na frente, tipo assim, uma foto normal no Instagram dela, na frente das janelas desse casarão, que, enfim, era um antigo manicômio. E, assim, a sombra que tem atrás da janela é de uma pessoa. Eu vi essa foto, é bizarra, mano. É bizarro, Muito assim, é uma foto de uma pessoa. E ela falou que ela estava sozinha no salão, tipo, não tinha ninguém Até um ali. arrepio.
E, tipo, a pessoa que tava tirando a foto, um amigo nosso, ele falou, cara, não tinha ninguém ali. E ele jura de pé junto que não tinha. E é bizarra essa foto. Se eu achar de novo essa foto, eu tenho que postar no nosso Instagram. Mas é uma pessoa atrás, assim, definitivamente uma pessoa. Credo, uma E mulher, é uma né? sombra, é uma mulher bem, tipo, olhando fervorosamente pra quem tá tirando a foto. E é bem bizarro. Ai, gente, juro. Mesmo que Mas você eu não adoro acredite. morar lá, viu? É ótimo, pior que é um condomínio bom mesmo. Mas confesso que quando você mudou a primeira vez, eu fiquei, meu Deus do céu. Juro, as histórias lá. Tem cada história lá. Tem gente que teve que, tipo, sair de lá porque a televisão simplesmente ligava sozinha o tempo todo. Que isso? Sai fora. Tem várias histórias. E uma vez, minha TV ligou sozinha. E eu estava sozinha em casa. E eu orei tanto pro Wellington chegar rápido, senão eu ia deixar aquela casa pra qualquer que fosse aquele espírito que tava ali. Pode ficar, tô indo, tô A indo. casa é sua, eu tô indo embora. Pois é, nossa, não. Pior que é engraçado. Mas que eu tava falando, mesmo que você não acredite, aí você fica, meu, como que é possível? É. Como que você explica isso, sabe? Exato. Enfim, é isso. Espero que a noite de vocês seja tranquila. Um excelente Halloween. Exato, curtam bastante. Se você tiver histórias aí sobrenaturais, ou não sobrenaturais, mas igual que nem essa do cachorro, que deu um sustinho aí, deu um medinho, comenta aí pra gente, vamos continuar conversando. Como vocês sabem, a gente sempre abre nas quartas-feiras o grupo da comunidade do WhatsApp. E a galera, com certeza que já tá ouvindo esse episódio, já vai estar esperando a gente abrir o grupo. Então, se você ainda não tá, pode clicar, participar quando a gente abrir o chat. Se você tá ouvindo na quinta, na sexta, não tem problema. Toda quarta a gente abre. Aí você conta sua história, comenta se você acredita ou não em fantasmas, coisas espirituais. E E é isso, né? Até a próxima quarta. Um beijo. Excelente Halloween. O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Nut Filmes. O roteiro é meu e da Carol. Comunicação visual, WLZ Studio. Apoio Estivo.